Boa noite, meus caros. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. A princípio, voltando àquele código e aquele problema que a gente estava discutindo na aula passada, né? Vamos fazer uma breve revisãozinha dos problemas que nós temos e vamos ver como a teoria que nós iremos ver hoje pode ajudar a resolver aquele problema, tá? Então, para isso, eu vou abrir o PDF da última aula, que contém o assunto que a gente estava discutindo. Vamos lá? Aqui, nosso problema era o seguinte, ó. Desenvolver um código em C# para resolver a seguinte situação. Desenvolver um programa que armazena a ficha cadastral de uma pessoa, ID, nome, endereço, telefone, CPF, e armazena também seus dependentes, os quais têm os mesmos dados citados. Muito bem. Então, esse era o problema. O que a gente fez a nível de código? Bom, a nível de código, a gente desenvolveu uma classe chamada pessoa, certo? E colocou aqui, ó, fixou o número de dependentes, né? Só que por uma questão de recorrência, alguns de vocês até citaram isso na entrega do relatório. Por uma questão de recorrência, ia ficar aquela coisa recorrente, né? Uma pessoa, 4 dependentes. Uma pessoa, 4 dependentes. Aí, se dependente também é pessoa, então ele pode herdar. Muito bem. Então, nós precisamos melhorar muito esse código, tá? Qual que é o problema? Um dos primeiros que eu pude ver, pude observar aqui. Primeiro, esses 4 dependentes fixos. Nós não podemos ter 4 dependentes fixos. Correto? Não podemos. Então, isso é um problema. Primeiro problema, nós temos 4 dependentes fixos. Nós precisamos pensar em uma forma de resolver essa questão desses dependentes fixos. Outra questão. Lá em ficha cadastral, a gente fixou o número de pessoas em 4, né? E criamos aqui várias formas de criar as instâncias. Só que tem um problema, nós não estamos armazenando nada, né? Aqui a gente fez até um menuzinho que imprime. Beleza, o código funciona. Funciona. Agora, está escrito de acordo com a boa prática? Olha, eu gosto de dizer o seguinte, sintaticamente e semanticamente está correto. Ele compila. Se eu vir aqui no Visual Studio, ó, mandar ele buildar e ficar prestando atenção aqui no output, ó, ele vai dizer o seguinte para mim, que ele builda com sucesso. Agora, ele é executado com sucesso? Sim, se ele builda com sucesso, é executado com sucesso. Então, sintaticamente, ele está correto. Vai compilar e vai rodar. Semanticamente, ele está correto? Como eu gosto de dizer para todo mundo, eu sou meio 880. Eu ou tá ou não tá. Não existe esse negócio de tá meio certo. Isso não existe. Resposta para essa pergunta que eu fiz é não, ele não está. Semanticamente esse código não está correto. Por quê? Ele não usa boa prática. Ele fixa o número de pessoas por ficha cadastral. Isso aqui não podia acontecer nunca. Não podia ser fixo, tá? Ele fixa o número de dependentes em 4 dependentes. Também não poderia acontecer. Eu posso ter 0 ou N dependentes, né? Eu posso ter 0 ou N pessoas cadastradas. Então, semanticamente falando, o código não está correto. Tá? Professor, mas ele funciona, ele atende. Tudo bem, ele atende, mas se você levar em consideração o que as boas práticas dizem em programação, esse código está errado.
Ele é insuficiente. Vamos entender assim. Bom, e o que a gente podia fazer para melhorar esse código? Muitas coisas. Eu farei algumas, mas depois, quando a gente estudar o que nós temos de teoria para ver hoje, tá? Então vamos lá, vamos focar nessa teoria. Como eu posso resolver este problema? Eu posso resolver este problema usando algo que a gente vai ver hoje. O que a gente vai ver hoje? Arrays, listas e coleções. Não nessa ordem, tá? Inclusive, acho que essa ordem está errada. É arrays, coleções e listas. Depois eu corrijo isso aqui, tá? Arrays, coleções e listas. Então, vamos ver o que é cada um desses itens e depois vamos voltar a esse código para rever a organização do nosso código e melhorar a organização dele de tal forma que ele atenda a nossa necessidade. Já vou adiantar para vocês. Vendo isso e trabalhando com código, nós já vamos dar um up muito grande na questão de programação. Então, é importantíssimo que vocês prestem bastante atenção e que acompanhem, tá? Acompanhem de perto esse código, porque eu vou estar usando muito conceito de programação orientada a objeto. Se não, praticamente o código inteiro voltado para isso, tá? Um código inteirinho desenvolvido utilizando conceitos, todos os conceitos de orientação a objeto. Todos eles. Então vamos lá? Array. Quando eu falo array, qual é a primeira palavra que vem à mente? Vetor? Matriz? Porque array, em inglês, é matriz. Correto? Array, em inglês, é matriz. Então a primeira palavra que vem à cabeça quando eu falo arrays é matriz. Muito bem. E o que é a definição de array? Um array é um conjunto de elementos de um mesmo tipo de dados, tirei esse S, está errado, onde cada elemento do conjunto é acessado pela posição no array, que é dada através de um índice, uma sequência de números inteiros. Então tá, em C#, array se escreve assim. Ó. Se eu quero declarar um array, deixa eu explicar um pouquinho mais, aí eu mostro a declaração de array para que vocês não se percam. Então vamos lá. Como que eu declaro um array? Em C#, os arrays possuem um índice com base 0, assim como no C, C++, Java. Todos os índices começam em 0. Ou seja, o primeiro elemento do array possui o índice 0. Um array de uma dimensão é declarado informando o tipo de dados do array, seguindo o nome do array, lembrando que devemos colocar colchetes depois do tipo de array e não após seu nome. Está aqui escrito, ó, int, colchetes, números. Eu estou declarando um array de inteiros. Mas só estou declarando, não estou instanciando. Para instanciar, é assim que faz. Ó. Lá no C#, vamos dar uma olhada? Então eu quero instanciar um array aqui. Então eu vou colocar int array. Vou chamar de meu array. Pois é, né, professor? É igual a um new int array de quantas posições? E aqui está o problema do array. 10 posições? Beleza. Como é que eu acesso? Eu coloco meu array índice o quê? Pode ser, como é 10 posições, de 0 até 9. Então, ó, o array 0 recebe 15, então 12, tá bom. Aí eu vou copiar aqui, vou colar e vou colocando, tá? Ó. Opa! O meu teclado não tá legal, viu? Ó. Ah. Ó, array de índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Array de índice 9. Por quê? São 10 posições. Então, vai do 0 até o 9. E aqui eu posso variar os números, ó. 32, 35... pam, 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 pam. Isso é um array e eu estou alimentando as posições dele. Correto? Quem já estudou C++ e quem viu a teoria lá de algoritmos com o professor Paulo, vai se lembrar disso aqui, deve ter usado isso aqui bastante, tá? Não tem mistério, é isso aqui. Isso é um array. Se eu declaro, por exemplo, tem um outro exemplo aqui na teoria. Se eu declaro, por exemplo, um array, aqui eu estou dando um exemplo de um array de strings, tá? Baseado nesse que eu acabei de fazer, em código. É a mesma coisa, tá? E lembrando, como se trata de uma matriz, eu tenho dimensões, né? Então, quando eu tenho um array de um único índice, eu também posso chamar isso de vetor. A partir do momento que eu tenho mais de um índice, já não é mais um vetor. Passa a ser uma matriz. Então, eu tenho lá int, tá? E eu coloco vírgula aqui dentro. Eu coloco outro array. Array recebe um new int o quê? As posições que eu quero afirmar, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que seja uma matriz 4x4, 4,4. Tá lá. Isso é um outro array. Então, muito bem. Aqui, os índices, meus caros, trabalham como? Dessa forma, ó. Então, eu tenho 0, 1, recebe, é inteiro. Você achou ruim? Por quê? Ah, acho que ele... Ah, tá. Desculpa. Isso, eu confundi com Java Spirit. Desculpa, gente. É que eu fiquei a tarde toda programando em Java Spirit. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui... Aqui, ó. Dizer assim. Ele até corrige para mim. Então, vamos lá. 0, 2... 0, 3... 1... 0, 4... Pronto. E assim por diante. Então, eu tenho 4 posições, né? De 0 até 1, 2, 3, 4? Não, professor. Não é, né, gente? Começa no 0, lembra? Os dois índices têm que começar em 0. Então, aqui é 0, 1, 2 e 3. 0, 4 não existe. Tá? Então, tem que ter atenção. Aí, eu quero, por exemplo, colocar na segunda... Eu quero na linha 1, posição, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, geralmente, como é que a gente trabalha? Isso aqui é linha. A primeira é linha e a segunda é coluna. Tá? Ó, aqui, ó. E assim por diante até o 3. Eu posso replicar de novo. Eu posso alterar novamente. 2. E aí eu podia fazer aqui também o 3. Isso eu tenho uma matriz 4x4, ó. 0, 1, 2, 3. Com todas as coordenadas possíveis, tá? Bom, vamos fazer uma analogia. Aqui, inclusive, ele até mostra. Ele faz uma analogia de uma matriz 2x5, ó. Olha como é que ele faz. Uma matriz 2x5 são 5, ele colocou 2 colunas por 5 linhas. Certo? 2 colunas por 5 linhas. Muito bem. Bom, isso aqui é analogia com matemática. É uma coisa bem simples, inclusive. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Vocês estudaram isso em algoritmos, creio eu. Então, não tem muito mistério, né? Essa parte é fácil. Vamos lá? Vamos continuar agora. Vamos falar sobre coleções.
E entrando em coleções, gente, quando a gente fala de coleções, a gente está tratando do quê? Uma coleção nada mais é do que... Aqui, ó. Coleções são estruturas de dados enumeráveis que podem ser acessadas usando índices e chaves. Então, a analogia com array é muito próxima. Só que se a gente voltar aqui e dar uma lida nisso aqui, vocês vão entender um pouquinho mais a diferença entre eles, tá? Ó, se quisermos armazenar muitas contas na memória, podemos fazer o uso de arrays. Como a gente viu, é possível fazer isso. É isso, só que aí tem um problema, tá? Os quais nos possibilitam guardar uma quantidade de elementos e depois acessá-los de forma fácil. O problema é que manipular um array não é fácil. Desse jeito aqui, ó, não é fácil manipular um array. Se quisermos, por exemplo, ó, imagine um array com 5 contas guardadas. Quantas contas podem ser fichas cadastrais dessas que a gente está mexendo? Se quisermos remover a posição 1, como é que se faz? Como você remove um item de uma matriz, de um array? Você tem que remover o array e depois reordenar todo ele. Agora, e para inserir um elemento no meio do array? Lá eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. E se eu quiser botar entre o 1 e o 2, eu quiser botar um item a mais? Eu preciso abrir um buraco no array, como está escrito aqui, empurrando elementos para baixo, para aí sim colocar um novo elemento e depois reordenar tudo de novo. Agora, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem. Lá em algoritmos, vocês aprenderam a ordenação de algoritmo, né? A ordenação de itens, como adicionar e remover itens, tal, como obter endereço de itens, tal. Só que aqui nós vamos utilizar coisas que já estão prontas no framework, tá? E o framework tem muita coisa que já está preparada, é só você saber usar. As coleções... bom, a gente já falou isso, né? Coleções de estruturas enumeráveis, tá? Uma coleção também armazena um conjunto de valores da mesma forma que um array. A diferença é que uma coleção armazena elementos como object. Como é que o array armazena? Na posição tal do array, o conteúdo lá é int, como é no nosso caso aqui no C#. Agora, e se eu quisesse, por exemplo, que o array fosse, se tivesse lá dentro um array de object, eu teria que fazer o seguinte, ó. Declaração de array para inteiro é assim. A de meu array igual a um new int de quantas posições? 10. Muito bem. Então quer dizer que cada posição do array dado por esse índice aqui armazena um valor do tipo inteiro. E se eu quisesse trabalhar com object, eu teria que fazer object array? É isso? É possível? Sim, é possível. Ó, eu vou chamar de meus objetos é igual a um new object, ó, ponto e vírgula. Opa! Eu preciso da quantidade de itens aqui, por exemplo, 10. Só que cada posição dessa não é um valor, é uma instância de objeto. Agora complicou. E como é que eu trabalho com isso? Resposta: eu não trabalho com isso desta forma. O que eu faço? Eu trabalho de outra forma, eu trabalho usando coleção, tá? E o que eu posso fazer? As classes de coleções podem ser encontradas no namespace System Collections. E elas dão suporte a quais tipos de objetos? Ó? Pilhas, filas, listas, hash tables, aí pode colocar aí dicionários, listas ordenadas, listas encadeadas, etc. Já tem tudo isso pronto. Tá? Sendo que a maioria das coleções que implementam as mesmas interfaces
E essas interfaces podem ser herdadas para criar classes de coleções mais especializadas. Isso aqui, ó, é o conceito de herança aplicado dentro do framework, tá, gente? Vamos lá, então. Algumas características dessas coleções, ó. Coleções aceitam qualquer tipo de dados, inteiro, string, etc. Fato. As coleções podem fazer conversão implícita dos tipos de dados para objetos. Sim, elas convertem automaticamente. Não importa se você declarou uma coleção de inteiros. Cada posição daquela é uma instância do tipo object. E ao tratarmos os itens das coleções, temos que fazer o caminho de volta. O que ele fala? Object, tipo do item, via caching. O que ele faz? Quando você abre a coleção e pega o valor, ele automaticamente faz um casting para você, de object para o valor que você estava manipulando. Continuando. As coleções não exibem suas propriedades no IntelliSense. De fato, coleções não permitem que a gente visualize no IntelliSense, por exemplo, quantidade de itens, as propriedades dos itens dentro dela. Não, isso não é possível fazer. Você tem que abrir o item para olhar. O tamanho de uma coleção é gerenciado automaticamente de forma dinâmica. Isso significa que eu não preciso declarar. Quando eu estou declarando a coleção, eu não preciso dizer que ela vai ter 10 posições, 20 posições. Não, eu só declaro a inicialização dela. Pronto. Ele cria sozinho isso para você. Melhor ainda. As coleções possuem métodos que permitem incluir, alterar, excluir, remover, copiar, etc. seus elementos. Então, é possível fazer toda aquela manipulação, tudo aquilo que a gente sofria para fazer em array, usando coleções, já vem tudo pronto para você, mastigado, é só você saber utilizar. Certo? Vamos dar uma olhada mais profunda aqui, ó. Primeiro, quais são os namespaces que tem disponível? Quais são os pacotes que tem disponíveis para você usar isso dentro do .NET Framework? Você tem lá IEnumerable, que é um tipo de coleção enumerável. E quando eu falo enumerável, é que tem o colchetes do lado com o índice. Então dá para você vasculhar ela através do índice. O enumerador, que toda coleção enumerável deve ter um enumerador, e o enumerador é o sequencial de índice dele, tá? Tem a coleção eCollection, que é a coleção base para todas as outras coleções, e essa interface fornece todos os métodos e propriedades disponíveis, tá? Você tem uma importantíssima que deriva de eCollection, chamada eList, que é o nosso alvo principal aqui nessa aula, tá? A gente vai manipular coisas derivadas dessa interface aqui. E como eu falei para vocês, nós temos uma outra chamada eDictionary, ou iDictionary, aonde todos os métodos disponíveis para trabalhar com dicionários, coleções, nome, valor, certo? Para cada nome, você tem um valor específico. Beleza? Vamos em frente, então. Aqui nós temos algumas heranças que foram criadas lá de eCollection. Nós temos System Collections Stack, que equivale a pilha, Queue, que equivale a fila, Bit Array, que é um array de bytes que você pode manipular. Inclusive, isso aqui é feito para trabalhar com imagem, tá? E uma coleção especializada chamada Name Value Collection, que é utilizada pelo Dictionary. Entenderam? Vamos lá. Falando do Dictionary, quais são as coleções que implementam a interface? Sorted List, lista ordenada, Hash Table, o próprio nome já diz. Uma coleção especializada chamada Hybrid Dictionary, que é um dicionário híbrido, que pode se comportar como uma hash table ou como uma sorted list. E um list dictionary, que também é híbrido, mas se comporta como uma lista. Vamos em frente. A interface iList, que é a principal que a gente vai usar, tá? Que trabalha com os seguintes. Tem as seguintes coleções derivadas dela. Array, que deriva de list. Collections, Array List, que deriva de list. E uma especializada chamada String Collection. Vamos em frente. Bom, agora vamos entrar direto no que eu falei que era o alvo nosso, né? Nesse caso aqui, por exemplo, esse é o nosso alvo. Listas. Bom, então vamos lá. Coleção. O que é uma coleção? Uma coleção nada mais é do que um agrupamento de índices ordenado que pode ser
varrido ou vasculhado através de um índice semelhante a um array. Uma lista é uma coleção especializada na qual nós adicionamos ou removemos itens. Estão entendendo onde eu quero chegar? Lá naquele código, nós vamos usar lista. Nós vamos usar isso aqui, ó. Tá? Aqui, para resolver esses problemas aqui, ó, de pessoa e de ficha cadastral, nós vamos usar lista. Mas qual é o formato dessa lista? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, o formato da lista é list de T. Vamos ler isso aqui. A classe list faz parte do namespace System Collection Generic. Ó, grava isso aqui, ó. Generic. Tem a ver com esse T aqui. E, portanto, é também genérica, sendo representada por list de T. Aí vem a explicação. O que é T? Onde T é o tipo dos itens que a coleção irá conter. Então quer dizer, se eu tenho um list de inteiros, eu tenho um list de int, aonde T é do tipo int. Se eu tenho uma lista de string, T é do tipo string. É isso que chama de genérico, tá, gente? Aonde T pode ser literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa dentro do framework. Tá? Inclusive, objetos customizados criados por nós. Para utilizar listas genéricas, é preciso definir o tipo de dados que a coleção irá conter. Uma vez declarada, o C# saberá como lidar com aquela lista, solicitando sempre os itens do tipo que foi definido. A isso nós damos o nome de lista fortemente tipada. Quer dizer que é uma lista de um único tipo de objeto. Certo? Um exemplo disso pode ser visto na figura abaixo. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho uma lista de strings, onde toda vez que eu vou adicionar um item dentro da lista, o tipo que eu vou adicionar é do tipo string, sempre. Certo? Isso nós chamamos de lista fortemente tipada, ou type safe. Tá aqui até a explicação aqui, ó. A lista é type safe. Vamos dar uma olhada nisso lá no nosso código. Se eu quero declarar uma lista de inteiros, eu tenho aqui o array, mas eu só quero uma lista. O que eu faço? Eu venho aqui e faço o seguinte, ó. List, vou chamar de minha lista, recebe um new de int, é um objeto. Abre e fecha, ponto e vírgula. Como é que eu sei que é objeto, professor? Por causa do uso da palavra new. Quer dizer que isso aqui é uma nova instância de uma lista de inteiros que está sendo criada e armazenada na variável minha lista. É assim que a gente lê isso aí. Tá certo? Se eu quiser adicionar valores nessa lista, eu escrevo minha lista ponto add. Sendo que o que eu posso adicionar nessa lista? Apenas valores inteiros. Deixa eu dar um Windows mais aqui para todo mundo poder ver. Olha lá. Apenas valores inteiros. Tá vendo? Então, voltando. O que eu vou colocar aqui? Um valor inteiro, né? Por exemplo, 2020. Feito. Entenderam? Então quer dizer, professor, que eu posso fazer algo diferente. Eu posso, por exemplo, dizer que pessoa não tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dependentes. Não. Pessoa tem o quê? Uma lista de dependentes. Vamos lá, então, ó. Primeira mudança que a gente vai fazer aqui, ó. Public list. Meu teclado tá horrível, gente. List de pessoa, né? Por enquanto vamos trabalhar assim ainda. Depois a gente vai mudar. Pessoa chamado dependentes. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, ó. Primeira mudança grande que nós estamos fazendo, ó. Nós mudamos isso aqui, tá? Então,
Não tem mais limitação de número de dependentes. Eu posso ter 0 ou N. Mas isso é importante. Lembrem-se que isto é uma instância de objeto. Se é uma instância de objeto, então dependentes tem que ser o quê? Inicializado. Lembra daqui, ó? Dá uma olhada, ó. Aqui a gente está criando a instância e inicializando ela, usando a palavra new. Muito bem, aqui não. Beleza. Onde isso é feito? Isso é feito dentro do construtor. Aqui dentro, ó. Vamos dar um enter aqui e vamos escrever tis. Oh, mas hoje está difícil, hein? Tis.dependentes recebe um new list pessoa. Olha lá, ele está criando uma instância. Ó. E a partir do momento, dependentes tem uma instância de uma coleção do tipo list, cujos objetos armazenados são do tipo pessoa. Entenderam? Muito bem. Vamos continuar. Pensando da mesma forma e agindo com a mesma analogia, o que a gente pode pensar? Que ficha cadastral também tem esse problema. Aqui, ó. Ficha cadastral tem uma lista, deveria ter uma lista de pessoas. Mas vocês vão concordar comigo uma coisa. O que eu preciso fazer aqui antes de tudo? Eu preciso criar, ó, vamos criar aqui, vamos devagar para ir melhorando cada vez mais, tá? List, lá, não, volta. É que hoje está complicado, sabe? Meu teclado hoje não tá legal. Pessoa, vou chamar de pessoas. E eu vou colocar aqui, ó, em maiúsculo, tá? Ponto e vírgula. E aqui dentro do construtor dela, eu vou chamar, ó, tis.pessoas recebe o quê? É um inicializador, né? New list pessoa. Beleza. Olha lá. Mudou bastante. Todo o código agora aqui tá errado, ó. Tudo aqui tá errado. Calma, nós vamos corrigir isso aqui. Fica tranquilo. Então, beleza. Salva isso aqui. Agora, como é que eu faço? Bom, eu vi como é que eu faço para adicionar. Mas o que mais que eu posso fazer? O que mais pode ser feito com uma coleção para poder manipular isso aqui? Vamos dar uma olhada lá na teoria? Quais são as propriedades de list? Propriedades ele tem duas. Primeiro, a capacidade, que representa o número de elementos que a lista pode suportar, sem que precise ser redimensionada. Já vou adiantar que isso aqui é grande, tá? O tamanho depende muito da memória RAM que tem na máquina. Então, isso aqui pode ser grande pra caramba. E count, que retorna a quantidade de itens que atualmente existe na lista. Essa count é uma propriedade somente leitura. Só tem get. Beleza? O que mais? Os métodos. Bom, os métodos a gente já viu alguns, né? A gente já viu o add. Além dele, também tem, que são famosos, tá? O add range, que eu posso adicionar uma quantidade de objetos do mesmo tipo na minha coleção. Eu tenho o clear, que limpa a coleção inteira. Eu tenho o contains, que faz uma busca booleana dentro da coleção para verificar se determinado item que eu quero existe lá dentro. Eu tenho o método exists, que faz uma busca quase como se fosse uma cláusula where dentro da minha coleção, dado um determinado predicado. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse predicado de T aqui, tá? O find, que faz quase a mesma coisa, ele busca dentro da coleção alguma coisa que combine com esse predicado, tá? Aqui seria a cláusula where lá do SQL, tá? O find all, mesma coisa, faz uma busca dentro da coleção em busca do predicado que bata com aqueles itens. Eu quero todos os itens da coleção que começam, cujo nome começa com a letra A. Ele vai buscar todo mundo que começa com a letra A. Entendeu? For each, nós vimos já o for e temos o for each. O for each é um for de coleção. E a gente lê da seguinte maneira: para cada item
na coleção, faça determinada coisa. Entenderam? A gente vai ver isso na prática. Insert, que insere um item em determinada posição, não interessa qual seja. Se você quer que ele põe no começo, no meio, no fim, não importa. Onde você falar que ele tem que pôr, ele vai pôr. Tá? O insert range, que permite eu inserir em a partir de determinada posição uma quantidade de itens que eu queira colocar. E o remove item, que permite você apagar determinado item que está dentro da coleção. O sort, que permite ordenar a coleção de acordo com a minha necessidade, ou simplesmente mandar ordenar. Ele vai pegar a primeira propriedade, ou a propriedade que você comunicar que é a mais importante, e ele vai ordenar a partir dela. E, por fim, um método que converte a lista inteira em um array. Qual que é a vantagem de trabalhar dessa forma, professor? Não é melhor usar o list? Gente, existem formas e formas de trabalhar, né? Em dadas situações, você pode ter que puxar as informações, converter ela para um formato de array, para ela ser usada para outra finalidade. Então, por isso mesmo, o método já existe. Está aí disponível para você poder usar. Tá? Bom, aqui está a aplicação. É um programinha pequenininho que mostra como é que faz para adicionar itens. Inclusive, ele cria um menuzinho aqui. Talvez seja útil mais para frente. Mas vamos voltar aqui para o nosso código. Por quê? Agora que a gente deu uma olhada nos métodos, nós vamos começar a fazer aqui, ó. O que a gente precisa? Primeiro de tudo, a gente vai precisar mudar de maneira adequada a funcionalidade da classe pessoa. Por quê? Vocês concordam comigo que isso aqui já não está dando mais certo? Dependente ter dependente? Não vai funcionar. Certo? Então, qual que é a primeira coisa que eu posso fazer? A primeira coisa que eu posso fazer nesse caso é trabalhar com abstract ou trabalhar com interface. Bom, e aí vai a primeira questão lá do relatório, tá? Diferencie interface de abstrato. Deixa eu até colocar aqui no PDF para jogar para vocês aqui, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Então, vocês vão, além de fazer o que o relatório está pedindo, tem algumas coisas que eu quero que vocês pesquisem. Vou colocar aqui, pesquisar e diferenciar interface de classe abstrata. Isso é algo que vai lá no relatório, tá, gente? Muito bem. Pesquisar e diferenciar interface de classe abstrata. Tá. E o que mais? Dizendo qual é a melhor solução. Melhor solução para o problema. Daqui a pouco eu ponho anunciado para vocês verem, tá? Fiquem tranquilos. Como sempre, o PDF vai estar lá no Google Drive. Beleza, então vamos mudar aqui. Eu vou adotar interface. Tá bom? Vamos adotar interface porque é algo comum, é algo interessante e ele pode ajudar a gente. Nesse problema, a gente pode trabalhar assim. Então vamos vir aqui, ó. Vamos adicionar. Vamos fazer o seguinte, para não misturar as bolas. Salva tudo, deixa do jeito que está aqui. Não vai rodar mesmo, não é nosso interesse, tá? E eu vou criar um outro projeto aqui, com o nome da aula de hoje. Algo novo, tá? Novinho, para a gente construir do zero. Para que todo mundo possa acompanhar e ninguém se perder. Beleza? Vamos lá. Aula, traço, 2020, 20, traço, 05, traço, 11. Beleza. Muito bem. Primeira coisa, vamos dar uma olhada. Eu vou mudar aqui, ó, e eu vou deixar ele como projeto de inicialização, tá? O projeto da aula de hoje, ó, é o que inicializa, beleza? Aí, primeiro de tudo, dá uma olhada em pessoa. Muito bem. Vamos vir aqui, ó,
e vamos criar uma interface. Botão direito aqui, ó, no projeto da aula de hoje, tá? E vamos adicionar pode ser uma classe, só que você escolhe classe. Na hora que vir aqui, você muda para interface, ó. Que aí ele põe certinho. Coloca aqui, ó, e pessoa. Olha lá, public, interface e pessoa. Public, interface e pessoa. Muito bem. Quais são os campos que eu quero que i pessoa tenha? Eu vou voltar na classe do projeto anterior, ó, e eu vou olhar. Eu quero isso aqui tudo, ó. Só que interface não tem visibilidade. Então, na hora que eu colocar aqui, eu vou ter que tirar, ó. Então, eu vou tirar string, ó. Fui tirando, ó. Tá vendo? Beleza. E só. Não vou fazer mais nada. Beleza? Beleza. Vai atender? Vai atender. E observa como. Vocês vão achar isso bastante interessante, tá? Já é o conceito de programação orientada a objeto trabalhando. Então vamos lá. A gente tem uma interface. Eu vou criar um diagrama de classe para ir mostrando para vocês. Vocês lembram do diagrama, né? Vamos voltar aqui, então, ó. General, diagrama de classe. Beleza. Olha lá. Eu tenho o diagrama de classe, deixa eu salvar aqui. E agora eu vou arrastar a interface para cá, ó. Beleza. Tá aqui a interface. Tá aqui os campos da interface. Beleza, tá pronto para atender. Agora vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar com isso. Deixa o diagrama quietinho aqui e vamos criar uma nova classe chamada pessoa. Classe mesmo, tá, gente? Chamada pessoa. Eu vou dizer que ela é public, class pessoa, e que ela implementa a interface i pessoa. Beleza. Vou deixar aqui o Visual Studio criar, né? Eu venho aqui onde está marcado de vermelho, ó. Ele dá uma lâmpadazinha pra gente, né? Clica aqui na lâmpadazinha e manda implementar a interface, ó. Ele vai criar do jeito dele, tá? Que é o modelo novo do interface nova do Visual Studio 2019. Eu vou trocar isso por aquilo que a gente já tem. Como que é o que a gente já tem? É só get set, não precisa desse throw, não sei o que lá, tá? Isso aqui é desnecessário. É só fazer get, ponto e vírgula, set, ponto e vírgula. Então eu vou substituir todos esses aqui, ó, de baixo, por isso aqui. Se der tempo, até o final da disciplina, eu explico para vocês como é que funciona isso aqui, tá? Mas só trocando aqui já resolve o problema, ó. Beleza. Ó. Muito bem. Então já temos a interface, a interface implementada na classe pessoa. Muito bem. Vou criar aqui o construtor dela, tá? Public, pessoa, abre e fecha. Aqui. Muito bem. Professor, tá faltando dependentes. Sim, está faltando dependentes. E agora é importante, tá? Olha só o que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte, ó. Public, list, vou continuar trabalhando com list. Só que ao invés de criar um list de pessoa, porque senão vai acabar ficando recorrente de novo, né? Vai entrar naquele ciclo que toda pessoa tem dependente e tal. Então, o dependente vai ter dependente também. Não é isso que eu quero. Vamos resolver esse problema? Como que a gente faz? A gente vem aqui e coloca aí, pessoa. E aqui dentro, depois, que nome que eu vou dar? Dependentes. Ponto e vírgula. Professor, eu posso fazer isso? Claro que pode. Você pode dizer que os itens que tem aqui dentro dessa lista implementam, olha só o que eu estou falando, tá? Os itens da coleção implementam a interface e pessoa. Entenderam onde eu quero chegar agora? Olha só, olha que legal. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui dentro do construtor e faço o seguinte. Dependentes
é igual a um new. Olha lá, ele já faz sozinho, ó. List de pessoa. Então, cada pessoa já tem uma lista de dependentes. A lista está vazia, certo? Foi instanciada. Foi instanciada onde? Aqui, ó. Foi inicializada ou instanciada. É análogo o termo, certo? Mas lembrando, neste momento, a lista está vazia. Não tem nenhum dependente. Ah, entendi. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Olha só que legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma classe chamada dependentes. Ou dependente, desculpe, no singular. Dependente. Ó. E vou adicionar. Ela é pública. Ela implementa a interface pessoa. Porém, ela tem o construtor dela, né? Ó, isso é importante, não vamos esquecer, tá? Ela tem o construtor dela. Porém, ela não tem uma coleção interna, porque ela é membro, né? Ela não pode ter. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu implementar aqui a coleção, ó. Pode ser clique no botão direito, vem aqui e dá quick. Ele pergunta se eu quero isso, quero que faz isso mesmo, eu mando fazer. Ele fez. E aqui eu vou trocar pelo modelo antigo, ó. Get set. Vou substituir de novo. Ah, então entendi. A interface permite que eu possa ter dentro da coleção de dependentes qualquer tipo de objeto que implemente a interface e pessoa. Exatamente. Você pode. Então vamos lá, ó. Vou deixar bonitinho aqui, tudo indentadinho, ó. Opa, exagerei. Aqui. E é importante, ela não tem coleção nenhuma. Quem tem é pessoa. Beleza. Resolveu o problema? Resolveu. Teria uma forma mais elegante de fazer, professor? Teria. Usando o conceito de herança com abstract. Vamos ver como é que faz com o conceito de abstract? Para usar o conceito de abstract, eu preciso criar uma classe abstrata que não pode ter esse mesmo nome de pessoa. Tem que ser outra. Então, vamos usar aqui a boa prática. E ela diz que eu posso fazer o seguinte, tá? As boas práticas falam que classes abstratas geralmente começam ou terminam com o prefixo ABS. Então, se eu colocar ABS pessoa, significa que é uma classe abstrata do tipo pessoa. Então, eu venho aqui, coloco public, abstract, já está ali, né? Aí eu coloco aqui a palavra abstract, pessoa, que implementa e pessoa. Muito bem. Legal, professor, mas aonde que resolve? Da seguinte forma, dá uma olhada nisso aqui. Eu vou puxar só isso aqui, ó. Tá vendo? Só isso aqui. Ó, vou recortar lá de pessoa, tá vendo? E vou colar aqui, ó. Fica olhando nesse traço vermelho aqui, ó. Sumiu. Por quê? Eu acabo de implementar a interface, correto? Correto. Preciso do consultor? Preciso, a boa prática exige. Então vamos lá, ABS pessoa, abre e fecha. Aqui. Professor, eu faço a coleção? Não. Aqui que está a jogada. Você não faz. Ah, eu não faço? Não. Mas e aí? Pessoa só está implementando, está dando erro aqui. Beleza. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. ABS pessoa. Aqui. Olha lá, ó. Parou de dar erro. Então eu posso fazer a mesma coisa independente? Pode. Vem aqui, ó. Copia e cola. Aqui, ó. E arranca isso aqui tudo. Gente, quantas linhas eu acabo de economizar?
Olha só. Para cada propriedade que tem ABS pessoa, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tirei 5, caiu pra caramba. Aqui eu tirei 5 também, ficou irrisório, certo? E tá tudo implementado. Aí alguém pode falar assim, mas professor, então eu posso tirar isso aqui? Pode. Pode tirar daqui. Pode vir, ó, tirar daqui. Continua certo? Continua certo. Por quê? Porque a classe abstrata é que implementa a interface. E as duas classes aqui herdam. Então, professor, eu podia vir aqui e trocar isso aqui por ABS? Resposta: sim, você pode. Ah, vai dar erro aqui, é só trocar ó, por ABS. Entenderam, meus caros? Quantas outras classes poderiam derivar dessa? Dessa aqui, ou implementar esta interface aqui, ó. Quantas vocês quisessem, desde que vocês obedecessem os parâmetros de herança e que as classes relacionadas tivessem as suas propriedades bem específicas, vocês poderiam fazer isso N vezes. Querem um exemplo? Eu poderia criar aqui, por exemplo, vamos imaginar que ficha cadastral fosse trabalhar também com cliente e fornecedor. Olha só. Fornecedor. Cliente e fornecedor. Vou vir aqui no diagrama de classe e já vou arrastar aquilo que eu já tenho, tá? Para que a gente possa se orientar. E pessoa já está aqui. ABS pessoa eu vou jogar para cá. E ele já coloca dizendo que esta classe abstrata implementa esta interface. Então, vou colocar uma do lado da outra para ficar certinho. Esse é o símbolo da UML, tá? Ó, para implementação de interface. Muito bem. Agora, vamos vir aqui. Vamos jogar pessoa e vamos jogar dependente. Olha que legal. Muito bom mesmo. Professor, onde cliente e fornecedor entra nessa jogada? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar cliente e fornecedor para a próxima aula. Por enquanto não vamos mexer com eles não, eu não quero embananar a cabeça de vocês. Vamos entender bem esses conceitos para que depois a gente possa mexer com isso, tá? Porque, por que eu estou explicando isso? Porque cliente e fornecedor vai exigir uma nova interface, vai exigir uma separação, porque CPF, o cliente pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, entenderam? Então tem uma separação de documentação aí, então o negócio pode ficar bastante enrolado. Ah, entendi. Então, por enquanto, vamos entender bem isso aqui, tá? Vamos lá. Professor, o que eu faço agora? Bom, eu preciso da ficha cadastral, né? Então, vamos lá. A ficha cadastral, ela simplesmente vai ser o quê? Vai ter os campos de pessoa, ou vai ter as pessoas, né? Então, vamos pensar numa instância de classe chamada ficha cadastral, ou, melhor dizendo, vamos fazer uma mudança no nosso problema e vamos chamar de cadastro. Beleza? Hoje está difícil, meu teclado não está afim de trabalhar, não. Vamos lá, public, cadastro. E o cadastro tem public. Nossa. Aqui. Public. Isso. Tá difícil hoje. Cadastro. Opa. Ó. Beleza. Public cadastro, que é o construtor da classe, né? E aí eu posso colocar aqui antes, inclusive, public list o quê? List o quê? List, eu posso ter pessoa ou ABS pessoa. Aqui nesse caso,
eu posso ter ABS pessoa. E aqui eu chamo de pessoas. Então eu tenho um cadastro de pessoas. Vou iniciar. Opa, peraí. Isso aqui tá errado. Aqui. É aqui. Vou ter aqui TIS. Ponto. Pessoas é igual a 1000 list de ABS pessoa. Muito bem. Então, o cadastro já está pronto. Eu vou ter outros métodos aqui. Eu posso ter public void cadastrar. Certo? Public void cadastrar. E eu vou ter o outro método lá. Lembra lá? Public void imprimir. O cadastrar, vamos colocar aqui, ó, imprimir tudo. Porque já pode denotar que eu vou ter em dado momento, eu posso escolher quem eu quero imprimir. Então vamos pensar assim, ó, cadastrar. O cadastrar, ele pode receber o quê? O cadastrar, ele pode receber uma instância de pessoa, não pode? Então eu posso colocar aqui, ó, pessoa, né? Aí eu vou colocar só PES, pra gente saber. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu não vou fazer verificação nenhuma, imaginando que a gente não está brincando com regra de negócio. Deixa isso para lá. E vamos fazer direto. TIS. Tá complicado hoje. TIS. Pessoas. ADD. Quem? Essa, né? Isso aqui, ó. Olha lá, ele aceita direto. Porque pessoa é uma classe derivada, né, de ABS pessoa. Então ele aceita. Ah, então quando é classe derivada ele aceita, professor? Aceita. Olha que legal. Olha as possibilidades. Uma mesma lista pode guardar pessoa física e jurídica, desde que ele herde a mesma classe abstrata. E acabei de dar spoiler de cliente e fornecedor. Quem foi esperto aí já pegou. Então vamos lá. Cadastrar pessoa. Eu vou fazer um outro método aqui já para ficar bem legal. Public void imprimir pessoa, né? Imprimir pessoa. Muito bem. Ele precisa do quê? Vamos colocar só o int id, que é o id da pessoa. Então a gente vai ter que fazer uma busca dentro da coleção para achar essa pessoa. Muito bem. O imprimir pessoa vai fazer a impressão daquela pessoa. Então vamos lá. Imprimir pessoa. Eu tenho um método de impressão que a gente usou na última aula, não tem? Lá em ficha cadastral, ó, eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse imprimir pessoa aqui, ó. Vamos usar ele, ó. Copia esse cara. E vamos usar ele aqui. Imprimir pessoa, tá? Pode ser que... Deixa eu ver como é que eu vou usar aqui. Pode ser esse aqui, ó. É assim mesmo, né? Deixa ele assim mesmo. Que eu vou usar ele em dois lugares ao mesmo tempo, ó. Vou usar ele aqui e vou usar ele ali embaixo. Vamos ver como é que vai ficar? Primeiro, para imprimir pessoa, eu tenho que fazer uma busca por pessoa, certo? Uma busca por pessoa. Então vamos lá. Como que eu faço busca por pessoa? Vou fazer assim: tis.pessoas. Eu posso usar find, né? Ó, find. Ó, find. Eu posso usar contains ou eu posso usar exists. O find é melhor, porque o find ele vai me retornar que tipo de pessoa que eu estou procurando, né? Que ela está dentro da coleção. Vamos fazer uma mudança rápida aqui para facilitar a nossa vida. Tira o ABS daqui, deixa só pessoa. Ó. Para facilitar a nossa vida, tá?
Então ele vai fazer uma busca em cima de uma coleção de pessoas procurando o quê? Alguém que se encaixe naquele ID. E como é que eu faço o encaixe do ID? Do ID? Pela busca pelo ID. Vou fazer uma busca numa coleção aonde o ID seja igual ao valor que eu quero aqui, certo? Ah, então como é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Pessoa, vamos chamar de pessoa mesmo, minúsculo, tá? Vamos fazer melhor. Pessoa, o nome da variável vai ser alguém, recebe x.pessoa.find. Aí vamos fazer a cláusula de pesquisa, ou o que a gente chama de predicado. Algo muito parecido com o que a gente faz no banco. Então, lá no banco de dados SQL, a gente usa uma expressão where, né? Que é a cláusula, né? Para a gente fazer essa busca. Aqui é algo parecido, mas a gente usa uma coisa chamada expressão lambda. Expressão lambda, mais um item para o relatório. Deixa eu colocar aqui. Pesquisar. A definição de expressão lambda. Muito bem. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. Fiquem tranquilos. Vamos lá? Expressão lambda. Muito bem. E o que é uma expressão... Como eu uso? O que é uma expressão lambda? A expressão lambda é uma escrita usando uma linguagem chamada LINQ, que é uma linguagem de programação interna do C#, tá? Então, que existe em todas as linguagens do .NET, mas ela é otimizada para C#, que ela permite fazer pesquisa em qualquer tipo de objeto, desde que o objeto seja uma lista, ou uma coleção derivada dos tipos padrões do .NET. Então, quer dizer que ele trata uma coleção como se fosse um banco, um armazenamento, e lá dentro você pode procurar o que você quiser. Então quer dizer que se eu posso fazer isso com expressão lambda, então eu posso escrever uma cláusula where aqui, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Lembrando, lá do banco, quando eu tenho uma linha, eu tenho uma coisa chamada tupla, né? É um registro. Então, seja uma tupla cujo nome é PS. Tal qual, que é o nome desse símbolo aqui, ó. Tal qual, PES ponto ID seja igual ao código que eu estou procurando, ó, ID. Então, procure uma tupla que seja coincidente com esse valor aqui, com essa cláusula de pesquisa aqui, aonde o ID da tupla seja igual ao ID que eu estou procurando. Beleza? Ó, tá aqui, ó. Se tiver dúvida, passa o mouse por cima e ele vai procurar. Beleza? Se ele achar, então vamos lá. If alguém for diferente, for igual, vamos falar igual, anulo, ele não achou, vamos emitir uma mensagem de erro. Console.writeLine registro não foi encontrado. Beleza. E aí eu dou return. Acabou o método. Agora, e se ele achou? Else. Então ele achou. Se ele achou, ele vai imprimir, certo? Mas não temos o método aqui já? Olha lá, ó. Eu vou chamar então x. Ai, meu Deus. X. Imprimir pessoa. Olha lá, ó. Ih, vai dar erro. Não poderia ter o mesmo nome. Eu quero aproveitar um método, né? Então vamos tirar essa palavra pessoa daqui. Deixa só imprimir. Aqui, ó, imprimir pessoa vai ser esse método que está privado aqui, que a gente está aproveitando, tá?
E vamos colocar aqui, ó, alguém, ó. O nome da variável que a gente está armazenando, né? Alguém. Beleza. Muito bem. Olha só. O código começou a ficar com forma. Começou a ficar legal. Então, o imprimir por ID já está pronto. O cadastrar também está pronto. Né? Eu posso até colocar uma mensagem aqui, ó. Vamos fazer um negócio bem legalzinho? Vamos colocar uma mensagem aqui e vamos dizer assim, ó, registro adicionado com sucesso. Olha só, que legal. Registro adicionado com sucesso. Muito bem. Então eu tenho cadastrar, beleza? Eu tenho imprimir, beleza? Eu tenho imprimir tudo, que a gente ainda não fez. A gente tem que fazer, vamos fazer agora, imprimir tudo. E a gente tem um método privado aqui chamado imprimir pessoa, que ele vai imprimir uma pessoa só. Eu passei o registro, ele imprime. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou imprimir tudo. A coleção inteira. Como é que eu faço? Eu tenho que usar uma estrutura de repetição. Eu posso usar o for, eu posso usar o while, ou posso usar o do while, ou eu posso usar aquela instruçãozinha for each, que é um for de coleção. Como é que é o for each, professor? É assim, ó. Escreve for each, ó. E aí, se você der no Visual Studio, ó, tab, ele cria para você a estrutura do for each. Então, como é que funciona? O for each, ele abre a coleção e ele vai varrendo item por item, fazendo o que você quiser que ele faça aqui dentro. Ah, então eu vou trocar. O var depois eu vou explicar, mas var significa uma variável anônima. Você não sabe que tipo que é. Você deixa que o Visual Studio ou o .NET Framework diga para você qual a variável que existe dentro da coleção. Mas eu sei a variável, né? É pessoa. Então, quando eu sei, eu uso. Olha lá. Pessoa. O item, que é a pessoa que está... As pessoas armazenadas dentro da coleção, uma a uma. E a coleção que eu estou procurando. Gente, o nome da coleção é tis.pessoas. Então, como é que eu leio isso aqui, professor? Você lê assim, ó. Para cada item do tipo pessoa na coleção tis.pessoas, faça. Faça o quê? Não sei, professor. Faça imprimir, né? Não é o nosso objetivo? Então você coloca aqui, ó. tis.imprimir pessoa. E aqui dentro você passa quem? Uma instância do tipo pessoa. Não é isso aqui, ó? Ah, é item. Então vem aqui e coloca item. Pronto. Terminamos o método imprimir tudo. Então ele vai abrir a coleção inteira e mandar imprimir pessoa por pessoa. Só que isso aqui ele vai fazer do jeito dele, né? Não fica um jeito legal, né? Não fica uma coisa bonita, agradável, né? Vamos aproveitar o ficha cadastral aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos copiar esse aqui, esse console writeline aqui, ó, e vamos aproveitar. Ó. E vamos colocar o quê? Ele imprime uma pessoa e imprime uma linha cheio de tralha. Cheio de tralha, certo? O símbolo da tralha. Muito bem. Se ele imprimir aqui... Tá, vamos botar um return aqui para mandar ele voltar. Beleza? Então, imprimir. Muito bem. Agora, vamos lá. A gente já tem o cadastro e ele já está todo funcional. A gente já tem... eu vou fechar a ficha cadastral, porque não vou mexer com ela agora. Eu tenho a interface pessoa.
Eu tenho a classe abstrata pessoa, que implementa a interface. Eu tenho dependente, que herda da classe abstrata pessoa, ABS pessoa. Eu tenho pessoa, que herda de ABS pessoa, e tem uma propriedade que é uma lista de pessoas pública, onde eu posso fazer, eu posso construir, eu posso manipular essa lista de pessoas, de dependentes, desculpe, dependentes. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou arrastar aqui o cadastro, para ele constar aqui, ó. Tá aqui cadastro. Olha lá. Cadastro tem o construtor, aí tem o método cadastrar, método de imprimir, aí tem imprimir pessoa, que ele é privado ao símbolozinho, e tem o imprimir tudo. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora a gente precisa testar o nosso código, né? E aqui eu vou começar a ensinar uma coisa para vocês que o pessoal veterano não aprendeu legal, mas eu quero que vocês aprendam, tá? Os veteranos não aprenderam isso. E se aprenderam, guardaram para eles, porque eles não sabem fazer, tá? Vamos usar o conceito do banco de dados fake. Fake em inglês falso, né? Vem lá de fake news. Então vamos usar o conceito fake para quê? Para a gente ter um conjunto de dados para poder trabalhar. Então vamos lá. Um conjunto de dados para eu poder trabalhar. Será que isso é ideal? Deixa eu pensar aqui um pouco. O banco de dados fake seria interessante? Ou a gente faz um menuzinho e permite a gente cadastrar isso aí? Eu acho, vamos ver, 8 e 14, acho que dá tempo. Vamos construir um menuzinho para fazer isso, tá? Vamos construir uma classezinha aqui chamada menu. New class. New, add, new class. Beleza. Vamos construir uma classe chamada menu. Beleza. Class, public, class, menu. Public, menu. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Public, void, exibir. Maiúsculo, né? Beleza. Então, vamos pensar. Nós temos que exibir os dados do menuzinho, tá? Nós temos que exibir o menuzinho com as opções do cadastro, certo? Então a gente pode cadastrar, ou eu podia até trocar um nome, né? Tipo, inserir. Não seria uma boa? Ficaria mais claro, né? Creio eu que seria mais objetivo, né? Uma coisa mais uma coisa mais assim, uma coisa mais clara para que vocês pudessem entender também, né? Eu acho melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mudancinha rápida. Lá em cadastro, eu vou trocar esse cadastrar e vou chamar de inserir, com I maiúsculo, beleza? Muito bem. Aqui em menu, eu vou fazer o seguinte. Em menu, eu vou fazer um string opção igual deixa eu ver, inserir primeiro, não, vamos colocar um número bem grande, 9. Isso. E aí nós vamos fazer o seguinte, while
colocar uma cláusula. While opção, enquanto opção for vamos trocar esse valor de opção para 0. E vamos colocar, enquanto a opção for diferente de 9, exibir um menuzinho, tá? Vamos colocar aqui. Menu exibir. Console. Write line. V. Digite a opção desejada. 2 pontos. E aqui embaixo, vamos colocar outro console write line. E vamos colocar o nosso menuzinho, né? Então, maiúsculo vai ficar legal. A primeira é inserir. Inserir pessoa. Aí vai ser a nossa opção. Vou colocar no começo. Vai ser a opção 1. Inserir pessoa. Opção 2. Imprimir pessoa, né? Depois a gente vai fazer os outros, tá, gente? Imprimir pessoa. Vamos fazer opção 3. Imprimir tudo. Imprimir tudo. E a opção 9 vai ser o sair. 9. Aí vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar opção igual a console.readline. A pessoa vai digitar alguma coisa, nós estamos esperando uma string, e a opção vai receber o valor. Se a opção for 1, 2 ou 3, ele vai executar aquelas tarefas que a gente quer. Se a opção for 9, ele vai sair. Então aqui tem que ter um if ou um switch case. Tá? Eu vou fazer um if. Por quê? Nem sempre o switch é a melhor opção. No meu caso aqui, o if talvez resolva melhor. Então vamos lá, ó. If opção igual 1. Se a opção for igual a 1, faça tal coisa. Aí eu vou usar o else if opção igual a 2. Else if opção igual a 3. Certo? Se a opção for igual a 9, ele sai. Beleza? Deixa o while rodar. E aí tá bom. Agora é o seguinte. A gente precisa criar uma instância de cadastro. Essa instância, é ideal que ela seja global à classe. Né? Então, vamos colocar aqui, ó. Private cadastro. Vou chamar de cadastro minúsculo, tá? Ó. Quando eu entrar, ele vai criar a instância de cadastro. Então, tis.cadastro é igual a um new cadastro. Muito bem. E aí, o que eu vou fazer agora? Se a opção for 1, ele tem que fazer o quê? A opção 1 é inserir pessoa. O inserir pessoa recebe um valor aqui. Mas recebe o quê? Um valor de um objeto. Então, eu teria que ter um método aqui que retornasse um objeto do tipo pessoa. Então, vamos fazer aqui um private
Pessoa. Vou chamar, é private? É. Então vou chamar de obter, minúsculo, né? Dados. E aí ele vai fazer aquelas perguntinhas, né? Digite o nome, né? Os valores básicos de pessoa. Tá aqui, ó. Tá lá na interface, não tá? Não, tá na classe do estado. Aqui. Esses aqui, tá? Então eu vou copiar eles aqui para a gente poder usar lá. E como que eu uso? Eu uso assim. Vou colar aqui. Aí eu vou limpar isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Aqui na frente, vou fazer aqui, ó. Pessoa, alguém, é igual a um new pessoa. E aí eu vou fazer alguém.id. Eu tiro isso aqui, ponto e vírgula. O Visual Studio vai dar erro, mas menos erro do que daria se a gente utilizasse ele de outra forma. Tá, ó. Ctrl Z. Meu teclado hoje realmente não tá. Acho que tá na hora de tocar teclado, professor. Alguém. Na época de crise não dá para trocar teclado, gente. Já viram o valor do dólar? Que coisa absurda. Alguém. CPF. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que completar esses valores, né? Então, vamos lá. O que ele está esperando? Console.writeLine. Aí eu vou colocar. Informe o nome da pessoa. O ID, né? O ID da pessoa. 2 pontos. Eu posso fazer write line para ele pular de linha, ou eu posso fazer write para ele fazer na mesma linha. Vamos usar o write, ó, na mesma linha. Aqui embaixo eu vou fazer esse cara receber console.readline. E aqui tem um problema, tá? Mas presta atenção. Readline, ele espera um valor do tipo string. ID é inteiro. Então a gente tem que converter esse valor, tá? O que a gente vai fazer para converter esse valor? Vai fazer o seguinte, ó. Vai escrever aqui, converte. Vamos usar o ponto .net a nosso favor, tá? Ó, converte ponto to int. Olha lá, ele já até sugeriu, ó. To int 32. Recebe como parâmetro um valor de strings. Perfeito, ó. Pronto. E nós vamos repetir o resto, porque nome é string, endereço é string, telefone é string e CPF também. Facinho, facinho, facinho. Só vim aqui copiar isso aqui, ó. Ó. Bem, aí eu vou vir aqui e vou trocar. Aqui é nome, informa o nome da pessoa. Bem? Aqui informa o endereço. Eu vou escrever bonitinho, tá? Aqui não tem problema, você pode escrever legal. Não pode colocar dentro de nome de variável. Vocês sabem disso, né? Não preciso nem falar. Telefone, informa o telefone da pessoa. E aqui informe o CPF da pessoa. Beleza. E aqui, onde ele está dando erro, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, igual console.readline. Olha lá. Gente, eu não tenho nada contra quem anda de moto. Eu mesmo já andei de motocicleta muitas vezes. Mas será que não tinha condição de andar fazendo menos barulho? Vamos lá. O que está faltando? Está dando erro ainda. Eu preciso o seguinte. Preciso mandar voltar esses dados, né? Ó. Return alguém. Beleza. Então, alguém. Alguém, professor. Então, instancia alguém, preenche os valores perguntando para o usuário, hein? Ó, nós estamos fazendo interação com o usuário.
E aí dá return dessa variável aqui. Então, se a opção for 1, inserir, né? Então, beleza, olha lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. tis.cadastro.inserir. E aí eu posso fazer duas coisas. Tem o jeito Java e o jeito C# de fazer. Professor, qual que é a diferença? O jeito C#. Eu crio aqui, ó. Pessoa, alguém, recebe tis.obter dados. E aqui dentro eu coloco alguém. Ele vai inserir alguém dentro, na instância, alguém dentro da lista de pessoas lá que tem no cadastro. Perfeito. Aí eu posso dar uma mensagem aqui, né? Uma mensagem agradável. Tipo assim, ó. Vou copiar esse aqui, só para não ficar. Vamos colocar aqui. Ah, pera um pouquinho. Aqui já tem, né? Registro cadastrado com sucesso. Já tem. Então eu não preciso informar nada aqui. Aqui eu posso fazer console.clear. Ele apaga a tela. Apaga a tela e depois vai imprimir tudo de novo, esperando a gente entrar com a informação. Legal. Muito bom. Vamos testar isso aqui por enquanto, para ver se funciona? Deixa eu só colocar uma mensagenzinha aqui, ó. Para não estender muito a aula, porque já é 8h30, eu não gosto de esticar muito, gente. Então, vamos só colocar uma mensagem aqui, ó. Método em construção, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Sem dar erro, sem dar nada, só isso aqui, ó. Método em construção. Beleza? Método em construção. E eu vou repetir a mensagem aqui embaixo, porque provavelmente eu não vou me esticar, então eu acho que isso aqui vai ser para a próxima aula. Beleza? Então vamos lá, ó. Será que isso aqui tá certo? Vamos ver? A gente podia pelo menos chamar o imprimir tudo, né? Fazer ele imprimir tudo. O que vocês acham? É uma boa, né? Então vamos colocar aqui, ó. Pelo menos para ele imprimir tudo. Depois a gente faz o outro. Para imprimir tudo é fácil, né? Só vir aqui, ó. Colocar tis.cadastro. tis.cadastro. Imprimir tudo. Não tem parâmetro, não tem nada, né? E aí a gente só coloca o quê? Coloca a cláusula para ficar esperando, né? Vamos colocar aqui, ó. A cláusula para esperar é esse aqui, ó. Console readline, né? E aqui. Beleza? Será que dá certo? Vamos ver se o nosso programinha está funcionando? Eu vou vir aqui no programa principal, que é o program. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer menu igual a um new menu. Deixa eu ver uma coisinha só. Vem aqui depois, só para garantir. Beleza? Aqui. Menu ponto. Não. Em menu.exibir. Tá? Tem cláusula de parada? A gente colocou uma cláusula de parada lá? Ah, pois, né? Ele fica esperando. Vamos colocar aqui, o programa encerrado. Programa encerrado. Encerrado. E que para muito bem. Enter para continuar. Muito bom. O Enter é o console readline, né? Para nós.
Então, perfeito. Ele vai ficar rodando isso aqui até essa opção ser igual a 9. Ele já entra a opção valendo 0. Se a opção é diferente de 9, ele continua imprimindo isso aqui. A partir do momento que a gente selecionar 9, na hora que ele voltar aqui de novo, ele vai sair fora. Ele vai dizer, programa encerrado, clique Enter para continuar. Beleza? Vamos ver se isso aqui dá certo? Vamos testar? Vamos rodar nosso programa? Vamos lá. Start. Vamos ver se tem algum erro, né? Não tem erro nenhum. O programa vai rodar. Olha só, o programinha está rodando. Ó. Digite a opção desejada. Inserir pessoa, imprimir tudo e sair. Vamos colocar alguém? Vamos ver. 1. Informa o ID de pessoa. 1. Informa o nome de pessoa, Luiz. Informa o endereço de pessoa, rua tal. Telefone de pessoa, 123. Enter. CPF de pessoa, 987. Enter. Registro adicionado com sucesso. Enter de novo. Ele volta para o nosso menuzinho. Vamos colocar mais uma. Mais uma pessoa. 1. Informe o ID da pessoa. 2. Informe o nome da pessoa. Maria. Informe o endereço da pessoa. Rua X. Telefone da pessoa. 654. E CPF da pessoa. 321. Enter. Registro adicionado com sucesso. Fecha. Vamos dar um imprimir para ver tudo, para ver se ele sai tudo? Vamos ver. 3. Enter. Nosso programinha funciona. Muito bom, muito bom. Básico, simples. A gente esqueceu de colocar um clear, mas tudo bem, não tem problema. Vou colocar 9, programa encerrado, clique Enter para continuar. Beleza, o programinha está funcionando. Onde foi? No imprimir tudo, né? Tem que colocar um... Na verdade, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos reaproveitar esse clear que tem aqui, ó. Não, né? Vamos fazer assim, ó. Aqui depois das opções, vamos colocar um clear aqui. Pronto, ele sempre vai limpar a tela. Beleza? Muito bem. Gente, um programa simples e que usa várias características de programação orientada a objeto. Várias. Ainda tem muito mais o que fazer aqui, tá? Por exemplo, a gente não fez o remover, a gente não fez o alterar, tem que fazer, né? Um CRUD básico, pelo menos, né? Que é, então, a gente já tem o inserir, nós temos o buscar, seria o... Tem o inserir, tem o imprimir... a gente não fez ainda, né? É o que faz a busca. A gente fez aqui, ó, o imprimir faz a busca. Depois a gente pode até aproveitar isso aqui, ó, para fazer uma busca, né? Ó, toda essa parte aqui, ó. Esse imprimir inteiro dá para aproveitar para fazer a busca. Na verdade, dá até para tirar esse imprimir daqui depois. Porque não faz sentido usar ele. Deixa aí, vai. A gente faz um reaproveitamento de código aqui, vai diminuir as linhas desse método aqui em várias, tá? Várias mesmo. Beleza? Muito bem, ficou muito legal o nosso programinha. Ele usa, pensa só, vamos contar, ó. Ele usa noções de classe, objeto, ele usa os 4 pilares. Ele usa os 4 pilares, ele usa abstração, herança, polimorfismo e encapsulamento. Os 4. Beleza. Além disso, nós estamos usando os conceitos de estrutura de repetição, estrutura lógica, né, de validação, né? A gente está usando, então, estrutura de repetição, a gente está usando estrutura de decisão, tá? A gente está usando também os conceitos de
Vamos lá no... Peraí. Vamos vir aqui no diagrama de classe. A gente está usando, ó... Deixa eu jogar menu aqui também. Olha que programa. O programinha é simples, né? Bobinho, né? Quase não faz nada, professor. Mas usa quase todos os conceitos que vocês estudaram até agora. Se não todos, tá? Vamos lá, então, ó. Em classes, ele usa interfaces, classes abstratas, conceitos de herança, conceitos de encapsulamento, abstração como um todo, polimorfismo, sim, porque a gente vai... Cadastro vai melhorar no polimorfismo, nós vamos mudar isso aqui, tá? O que mais? Atributos, métodos, propriedades. Gente, um programinha bobo de tudo usa quase toda a teoria de programação orientada a objeto. Quase toda ela. Muito bom, muito bom. Muito bem. Perfeito. Vamos voltar aqui então. Deixa eu só fazer uma modificação aqui. Eu vou fechar isso aqui um pouquinho, tá? Só um minutinho. Eu vou mostrar para vocês a parte final agora, que é a atividade. Tá, testando, beleza. Aqui, só um minutinho. Deixa eu só salvar isso aqui. Dia 11, tá, beleza, perfeito. Deixa eu salvar como. Vou jogar para PDF. Ele vai sobrescrever. Eu vou exibir para vocês agora o material do relatório. Vamos lá? Aqui. Esse é o PDF que eu vou publicar para vocês, tá? Vamos lá. Esse exemplozinho é legal porque ele é bem simples e ele usa vários métodos de lista, tá? Quem quiser dar uma olhadinha depois, eu posso até explicar depois como é que ele funciona direitinho, especialmente essa parte por último aqui, tá? Mas é mais ou menos o que nós já fizemos. Inclusive na parte do for each lá, é a mesma coisa. Ele está fazendo, na verdade, a mesma coisa. Tá bom? Aqui ele faz uma linha. É possível fazer isso também. Não é tudo em .NET que dá para fazer isso. C# faz isso. Mas no caso do for each, ele é um dos poucos que permite fazer isso, tá? Ou você faz em várias linhas, ou você faz uma linha só. Se tivesse um método aqui que imprimisse, por exemplo, eu poderia fazer isso. Então o nosso método lá poderia ficar muito menor. Tá bom? Muito bem. Antes de entrar de vez na atividade, deixa eu abrir o espaço para dúvidas. Quem tem dúvidas? Vocês perceberam que a aula engrossou pra caramba, né, agora, né? Eu estou usando os conceitos na prática. Estou aplicando tudo que vocês aprenderam até agora na prática. Tá? Lembrando que essa era a proposta da disciplina. Aplicar tudo em prática. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguém tem algum questionamento para fazer? Alguma coisa que eu possa esclarecer agora? Não? Muito bem. Então, eu vou passar, então, a parte de relatório de vocês. Vamos lá? Então, no relatório, o que eu quero? O que eu quero do relatório? Pesquisar e diferenciar interface de classe abstrata, dizendo qual é a melhor solução. Nós usamos no programa interface, e o vídeo está gravado com interface e classe abstrata. No entanto, existe uma guerra gigantesca sobre o que é melhor. Ou eu uso interface, ou eu uso classe abstrata. A solução que eu usei, essa solução de meio, né, meio termo, que usa os dois,
é uma coisa muito rara. Tá? Eu faço isso porque eu consigo fazer isso porque eu tenho a experiência de desenvolvimento em sistema que me dá essa visão, né, de resolução através das duas soluções. Só que isso não é muito comum, tá? Na verdade, tem programador que abomina o que eu fiz aqui. Já tem outros que apoiam e gostam desse tipo de solução. Não é todo mundo, tá? Mas eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês pesquisem e diferenciem a interface da classe Bistata. Qual a diferença entre elas? E por que, qual seria a melhor solução para o programa que nós fizemos? Usar só interfaces, usar somente classes abstratas ou um meio termo entre as duas. Certo? Opinião de vocês no relatório. Segundo, eu quero que vocês pesquisem a definição de expressão lambda. O que é expressão lambda? Nós usamos quando estávamos imprimindo por ID. Tá? Lá dentro do cadastro, ao imprimir por ID, nós utilizamos expressão lambda como filtro para encontrar a pessoa cujo ID a gente quer imprimir. Muito bem, eu quero que vocês definam o que é expressão lambda, para que serve e como pode ser usada. Beleza? Terceiro, baseado em tudo que foi apresentado e discutido, eu quero que você refaça o código do problema apresentado na aula anterior, testando agora o uso de listas na resolução do programa. Será que essa solução adotada é a melhor? Se tem alguém que discorda e propõe uma solução melhor, fique à vontade. Se não, eu quero que você desenvolva o código à sua imagem e semelhança, do seu jeito, certo? Não precisa ser do jeito do professor. Desde que o seu código esteja sintaticamente e semanticamente correto, para mim não tem problema nenhum, tá bom? Com isso em mãos, eu quero que você prepare seu relatório, colocando seus resultados no corpo do e-mail, exceto as classes que você queira enviar, aí você manda em anexo. E identifica com o seguinte assunto, ó. PO1, atividade 2020-05-11. Lembrando que eu levo isso aqui ao pé da letra, tem que usar esse formato, beleza? Data de entrega, dia 13/5, quarta-feira, até às 11h59 da noite. Então, vocês têm 48 horas para fazer essa pesquisa, para desenvolver o código de vocês. Se caso surgir dúvidas, me procurem pelo WhatsApp, troquem ideia entre vocês. Esse vídeo está gravado, então vocês podem assistir lá no YouTube. Eu, como sempre, eu disponibilizo o PDF da aula no Google Drive e esse vídeo lá no YouTube. Então, assistam o vídeo, tirem suas dúvidas. Ah, professor, eu não entendi determinado trecho. Pergunte, questione, e aí eu respondo. Beleza? Muito bem. Então, com isso, gente, estamos encerrando a aula de hoje. Tá aqui o e-mail para envio, tá? luiz.rodrigues@educadoresnetbr. Em nome da Uniderp e da Croton, eu agradeço a todos a participação. Peço a todos que se cuidem. Se tudo correr bem, brevemente estaremos tendo aula presencial no laboratório, lá bonitinho, tudo arrumadinho, preparado para todos vocês, tá? E sigam as instruções, sigam as recomendações, cuidem-se bastante, mantenham isolamento social, isso está funcionando. Mato Grosso do Sul é o que tem menos casos até hoje no Brasil. Campo Grande está saindo muito bem nessa questão, mas tem muita gente andando sem máscara na rua, tem muita gente não tomando cuidado, fazendo aglomeração. Pô, Afonso Pena estava lotado de gente tomando tereré. Pelo amor de Deus, gente. Essa porra mata. Tomem cuidado, cuidem-se. Vocês são acadêmicos, vocês são engenheiros da computação, cientistas da computação. Não sejam, como diz um célebre amigo meu, né, youtuber de longa data, não sejam o gado, sejam os condutores. Tá certo? Então tá. Gente, um grande abraço, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Valeu!